Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal BetCaracatips e hoje vamos ao grid número 259 para um dia recheado de jogos. Uma terça-feira cheia de jogos. Temos aqui 4 jogos para a qualificação do Mundial de 2026 e depois iremos falar sobre amigáveis que mais parecem jogos do Campeonato do Mundo de 2026. Meus amigos, vamos começar aqui com o jogo da Suécia e da Polónia, que é o meu cartaz do Vamos ao Grid. Pessoal, Suécia a jogar em casa, neste caso na totalidade, seja em casa, seja fora, porque aqui a análise que nós temos que fazer não tem a ver com as seleções a jogar em casa ou a jogarem fora, tem simplesmente com a sequência de jogos, porque nem sempre as seleções estão juntas e por isso temos que analisar sempre os jogos em sequência, em casa ou fora. Portanto, a Suécia tem aqui, como podem verificar, em 5 jogos sofreu gol. Em 3 dos últimos 5 jogos conseguiu marcar gol. Teve 3 jogos aqui de ambas marcam e aqui uma particularidade. Em 5 jogos sofreu na segunda parte. Eu vou-vos mostrar. Este jogo aqui sofreu na segunda parte. Onde é que está? Exatamente, aqui, o último aos 90 minutos. Depois sofreu também aqui na segunda parte do Helsinki, da Eslovénia, sofreu contra a Suíça também na segunda parte, sofreu aqui contra o Kosovo, neste caso não foi 5, foi em 4 jogos, peço desculpa, sofreu em 4, neste caso, jogos na segunda parte, porque aqui contra a Suíça houve 2 golos na segunda parte. Eu acredito que, ainda para mais, também houve jogos onde a Suécia não venceu, ou seja, são 4 jogos em que a Suécia não vence e tem apenas uma vitória, mas é aquilo que eu tinha falado, a Suécia parece que vem com uma estrelinha e parece que, na minha visão, ela poderá passar à próxima fase, mas a Polónia não é uma seleção qualquer e, como podem verificar, vem de 5 jogos seguidos sem perder, em 5 jogos seguidos marcou o gol, em 3 deles, neste caso os últimos 3 marcou, neste caso teve o ambas marcam e também aconteceu golos em ambas as partes, se não estou em erro, em 4 dos últimos 5 jogos. Um jogo aqui, neste jogo aqui também aconteceu ambas as partes, Polónia-Países Baixos também aconteceu em ambas as partes, Lituânia-Polónia aconteceu em ambas as partes, e aqui só aconteceu um gol e foi na segunda parte. Acredito que aqui o ambas marcam poderá sair uma boa oportunidade para vocês, 1,78€. Aqui não está a odds para um gol da Polónia, a 1,45€. É a odd que eu encontrei na casa da Betclic de apostas online. Um gol da Polónia na segunda parte, derivado à equipa da Polónia ser uma seleção que marca mais gols na segunda parte. 1,95€. O over 1,5 no jogo também se encontra aqui perfeitamente acessível a 1,28€, com esta sequência de jogos, em que o over 1,5 no jogo aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos da Suécia e na Polónia aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos. Acredito perfeitamente que sai daqui o over 1,5 no jogo. Como podem verificar, confronto direto 5/5 over 1,5 no jogo e por isso esta odds de 1,28€ é top. Acredito que a Suécia seja a seleção que se irá qualificar e por isso aqui está a 1,47€, mas eu já fui procurar a odds na casa da Betclic e está a 1,44€. Eu acredito que a Suécia tem aquela estrelinha para passar e vamos ver quem é que irá ser mais forte. Gyökeres, o jovem avançado de 27 anos, ou o velhadas, mas sempre com um poderio ofensivo para marcar golos, de 37 anos. Robert Lewandowski ou Gyökeres? Qual será aquele que vai marcar gol? Eu acredito no Gyökeres, por exemplo, para marcar gol. E acredito, basicamente, que a Suécia será a seleção a passar. Depois, vamos aqui. Bósnia-Itália. Eu vou-vos dizer muito rápido as análises. Como podem verificar, são 5 jogos seguidos da Bósnia sem perder. Em 5 encontros, a Bósnia marcou em todos. Teve 5, ambas marcam nos últimos 5 jogos. Basicamente, marcou em todos os jogos. E teve o over 1,5 no jogo em todos os últimos 5 jogos. A Itália, 4 jogos sem perder. Neste caso, teve aqui uma derrota contra a Noruega. Tem 5 jogos onde conseguiu marcar gol. Tem 11 golos marcados. Em 5 deles aconteceu o over 1,5 no jogo. Meus amigos, ambas marcam neste jogo. Está aqui perfeitamente plausível. Acredito que o ambas marcam com esta odd 2€ é top.
O over e meio no jogo, se tiver um bocadinho mais de receio, está aqui a 1,27€ na BetClick. O over 2,5, acredito que poderá mesmo acontecer a 1,88€. Ainda acredito que a dupla possibilidade Itália e over 1,5 no jogo, a 1,50€ será uma excelente hipótese, e a Itália para se qualificar está aqui está a 1,21€, na BetClick está a 1,20€. Com esta sequência de jogos de ambas as equipas, acredito que sai daqui perfeitamente ambas marcam. No jogo do Kosovo-Turquia, Kosovo que vem de uma sequência de jogos sem perder, 5 jogos seguidos sem perder, em 4 deles conseguiu marcar golos, tem 8 golos marcados e pelo menos tem sempre uma média de um golo marcado no jogo, em cada jogo. Em 2 deles aconteceu os jogos de ambas marcam, mas como é a Turquia, acredito que irá sofrer o seu golo, e por isso vamos aqui à zona da Turquia, onde tem 5 jogos seguidos sem perder, empatou contra a Espanha, um colosso mundial, e por isso acredito que a Turquia seja uma seleção onde até pode se qualificar, e para se qualificar encontra-se aqui a uma odds de 1,37€ aqui na casa da Betano, mas eu procurei na BetClick e encontra-se também a 1,37€. Se quiserem a dupla possibilidade para a Turquia não perder nos 90 minutos, 1,21€ também é bem acessível para colocar num póquer ou numa tripleta. E eu não descarto aqui um jogo de ambas marcam. Amanhã, para ver se que seja um dia em que haja sempre o ambas marcam associado a quase todos os jogos. São jogos onde é mata-mata e quem não marcar está sujeito a ser eliminado destes 4 jogos e não irá ao Mundial. Eu acredito que será um jogo de ambas marcam, neste caso derivado à equipa do Kosovo e também da Turquia ser umas seleções que marquem golos. Portanto, a Turquia teve aqui 3 jogos onde aconteceu o ambas marcam, em 5 deles aconteceu golos sempre da Turquia, tem 15 golos marcados, uma média de 3 golos por jogo, portanto acredito que sai daqui ambas marcam a 1,64€, como podem verificar aqui nesta imagem. A dupla possibilidade para a Turquia já vos falei, a dupla possibilidade e over no jogo, neste caso a favor da Turquia 1,55€, e a Turquia para se qualificar já vos tinha mencionado a 1,37€. O empate anula está aqui para a Turquia a 1,31€. Neste caso, há bocadinho estava a 1,35€ que eu já tinha verificado, mas agora baixou o valor. Acredito que a Turquia consiga passar esta seleção do Kosovo. É uma seleção que tem vindo a dar aqui algumas cartas, mas a Turquia do meio campo à frente é sempre a derreter futebol. Meus amigos, empate anula, 1,31€ será uma boa hipótese. Se o empate acontecer nos 90 minutos, a aposta é devolvida. Se a Turquia vencer nos 90 minutos, recebes 1,31€ de valor de aposta. Depois, vamos aqui ao último jogo deste playoff, onde temos República Checa-Dinamarca. República Checa em 4 dos últimos 5 jogos não perdeu, em 4 dos últimos 5 jogos marcou o gol, em 3 dos últimos 5 jogos teve 3 over 2,5 e 3 over 1,5 no jogo. Já a Dinamarca a jogar fora, neste caso não tem a ver com jogar fora ou jogar em casa, mas tem um nível de sequência de jogos, são 4 dos últimos 5 jogos que não perde, em 5 deles marcou sempre gol, em 5 aconteceu o over 2,5, em 3 aconteceram o ambas marcam. E por falar em ambas marcam, está aqui a uma odds de 1,75€, bem possível de acontecer. Eu já vos disse que hoje, neste caso amanhã, será jogos de ambas marcam. Dupla possibilidade para a Dinamarca não perder o jogo nos 90 minutos a 1,21€, boa, para colocares num póquer ou numa tripleta. O over 1,5 no jogo também, uma forte possibilidade de acontecer aqui, derivado a serem duas seleções que marquem golos, portanto 1,26€, super tranquilos. Acredito ainda que com a capacidade da Dinamarca de marcar golos e a República Checa de sofrer, o over 2,5 a 1,87€ é excelente. Tenho aqui mais 2 hipóteses que serão a de Dinamarca ao empate e over 1,5 no jogo a 1,66€, e também depois a Dinamarca para se qualificar. Aqui está 1,44€ na Betano, na BetClick eu encontrei a 1,41€. Pessoal, se já gostaram das minhas tips e análises para estes 4 jogos do Mundial, metam like,
e aproveitem e subscrevam o meu canal aí no sininho, que vão fazer com que o meu vídeo seja mais vezes sugerido pelo algoritmo do YouTube e fazer com que chegue mais longe a mais pessoas que gostem de apostas esportivas como vocês, que estão a assistir. E depois, para ver as minhas apostas, serão no meu canal de Telegram, fica sempre na descrição de todos os meus vídeos, inclusive deste que estás a assistir. Entra, é gratuito, não pagas nada, aviso-te que quando entrares nem sempre ganho, nem sempre perco. Ontem tive um dia green, hoje vamos ver como é que terminam as coisas. Lembra-te que sempre o teu dinheiro é o teu dinheiro, o meu investimento é o meu investimento. Eu tenho a minha banca, tenho o meu método de trabalho e tu deverás ter também o teu método de trabalho. Não apostes só porque aqueles 2 ou 3 equipas ou seleções são as melhores e vão ganhar e depois no final tu investiste 50, 100 euros, 200, seguiste uma aposta minha, eu perdi 5 euros e tu perdeste 200. Eu não sou vidente, okay? Nem sempre ganho, nem sempre perco, mas sou o mais possível. Climatización y aerotermia da Ixo, da bienestar. Clubes e seleções. Meus amigos, agora vamos aqui aos amigáveis internacionais. Temos aqui alguns e vamos começar com a Noruega e a Suíça. Eu aqui nestes jogos vou-vos dizer muito, mas muito rápido. É jogo de ambas marcam a 1,45€. À cabeça são duas seleções para o ambas marcam. Para o over 2,5 também. O over 2,5 está aqui a 1,47€. O ambas marcam está aqui a 1,45€. Golos em ambas as partes a 1,48€. E aquela possibilidade de o ambas marcam ou o over 2,5 a 1,30€. Neste jogo, 4 tipos, 4 possíveis de acontecer. Hungria, Grécia. Temos aqui um jogo onde acredito que a Hungria não perde o jogo e para não perder o jogo, a Hungria encontra-se aqui com uma odd de 1,37€. Excelente para colocares num póquer ou numa tripleta. Se foste à procura de golos, o over 1,5 no jogo também é bem possível de acontecer. 1,25€. Estas seleções têm acontecido o over 1,5 no jogo em 3 dos últimos 5 jogos e aqui aconteceu em 3 dos últimos 5 jogos. Quando se defrontam em 3 dos últimos 5 jogos também aconteceu o over 1,5 no jogo, por isso o over 1,5 no jogo 1,25€. Temos também o jogo do Marrocos com o Paraguai, onde eu acredito que Marrocos vence esta seleção do Paraguai. O Marrocos tem uma seleção muito boa e com um bom futebol do meio campo para a frente. Já os laterais também são muito ofensivos e acredito que sejam capazes de chegar à frente e acontecer golos. Por isso também poderá acontecer o over 1,5 no jogo aqui a 1,29€. O ambas marcam também poderá acontecer derivado à seleção do Paraguai, que tem marcado em 4 dos últimos 5 jogos. Só não marcou contra a Coreia do Sul. Portanto, o ambas marcam encontra-se aqui a 1,79€. Acredito ainda que Marrocos não perde o jogo, 1,24€. E portanto estamos falados aqui no jogo do Marrocos contra Paraguai. Depois vamos aqui a Argélia-Uruguai, onde temos uma seleção que eu acredito que poderá fazer alguma coisa, que será o Uruguai. Tem esta sequência de jogos, mas acredito que seja uma seleção a ter em conta neste Mundial. E por isso acredito na dupla possibilidade para o Paraguai não perder o jogo. E essa hipótese está aqui a 1,26€. Com esta situação, mesmo que a Argélia seja uma seleção que nos últimos 5 jogos só não venceu um, portanto acredito mesmo que o Uruguai tem mais capacidade e Valverde está em grande. Depois, vamos aqui, Áustria, Coreia do Sul. Meus amigos, a Áustria para vencer este jogo, com esta sequência de jogos a jogar mesmo em casa, ter perdido em casa da Roménia 1-0, a Áustria é uma equipa mais superior contra a Coreia. Mesmo que a Coreia tenha aqui 3 vitórias, eu acredito que a Coreia, quando joga com países europeus, tem mais dificuldades e por isso acredito na Áustria para vencer o jogo. Aqui é uma odd de 1,47€ e acredito que a Áustria marca 2 golos a 1,50€. Aqui no jogo do país de Gales e Irlanda do Norte, simplesmente ambas marcam. Duas seleções do mesmo, entre aspas, continente, mas pessoal, ambas marcam neste jogo, ok? Para mim será o ambas marcam, e o ambas marcam encontra-se aqui 1,66€. O país de Gales já não tem nada a perder, vai fazer apenas um amigável. Irlanda do Norte também não tem nada a perder. Isto será um jogo para ambas marcam. Países Baixos, Equador. Acredito que os Países Baixos estão preparadíssimos para ir ao Mundial e fazer uma
uma boa carreira. Acredito na vitória dos Países Baixos a 1,55€. Acredito que também haja pelo menos 2 golos, mas que o Países Baixos vence, e por isso Países Baixos vence e over 1,5 no jogo a 1,85€. A outra não está aqui mencionada, mas é a minha visão. O Equador, uma seleção que tem marcado em 4 dos últimos 5 jogos, mas acredito que os Países Baixos vençam este jogo. Depois, vamos aqui ao jogo da Espanha com o Egito, que para mim será a Espanha e over 1,5 no jogo, a 1,24€, e Espanha marca 2 golos. O Egito, uma seleção, no meu entender, fraca quando joga contra seleções europeias. Espanha é uma seleção que toda a gente conhece e escusa de apresentações. Acredito que saia daqui vitoriosa e com golos, como mencionei. Espanha vence e over 1,5 no jogo. Espanha marca 2 golos. Espanha vence e over 1,5 no jogo a 1,24€ e Espanha marca 2 golos a 1,21€. Depois, estes jogos são só na quarta-feira, mas a partir da meia-noite. Temos aqui o jogo entre os Estados Unidos e Portugal, que poderia ser perfeitamente um cartaz do meu Vamos ao Green, mas eu acredito que o jogo da Suécia contra a Polónia será mais importante. Isto é apenas um amigável, onde serve para testar jogadores e posições e táticas, e acredito que saia daqui neste momento. O último jogo contra o México, Portugal não conseguiu vencer, teve algumas oportunidades, mas foi um jogo onde foi muito adormecido. Esta sequência de Portugal não é grande coisa, mas acredito que Portugal tem capacidade para vencer os Estados Unidos a 1,65€. Acredito também que saia daqui um jogo de over 2,5 a 1,48€, derivado a esta sequência de jogos praticamente dos Estados Unidos. 4 jogos, over 2,5, e Portugal é uma seleção que tem marcado alguns golos. Okay? Do último jogo não marcou, ficou 0-0, mas acredito que os Estados Unidos sofrem sempre golos. Tem aqui jogos de ambas marcam, são 5 jogos seguidos de ambas marcam, por isso o over 2,5. Acredito que Portugal não perde o jogo e o over meio no jogo a 1,42€ será uma excelente hipótese. No Brasil com a Croácia, pessoal, aqui vocês podem me criticar, mas para mim será dupla possibilidade Croácia para não perder o jogo nos 90 minutos, a 1,87€. Esta seleção do Brasil deixa muito a desejar, já a Croácia vem de uma sequência de jogos muito boa. Venceu a Colômbia, venceu o Montenegro, as Ilhas Faroé, Gibraltar, República Checa, empatou, mas o Brasil não vem de uma sequência boa de jogos. Tem aqui 2 derrotas, uma contra a França e outra contra o Japão. Acredito que seja um jogo de ambas marcam, e por isso o ambas marcam está aqui. É uma odds que eu vos digo já, assim que isto for para este lado. Onde é que está? O ambas marcam. Não está fácil achar aqui o ambas marcam. Aqui está. 1,53€. Excelente hipótese para o ambas marcam. Acredito na dupla possibilidade, como vos mencionei, 1,87€. E o over 2,5€. Também aqui derivado a Croácia e o Brasil serem seleções que têm marcado muitos golos. O over 2,5€. Aqui 1,52€. Depois vamos aqui ao último jogo, que é o México com o Bélgica. Pessoal, México não venceu. Bélgica venceu e convenceu, portanto, para mim será Bélgica com empate e o over meio no jogo a 1,69€. Dupla possibilidade para a Bélgica não perder o jogo a 1,29€, que está aqui mencionado, e também o over meio no jogo, acredito que saia daqui fácil a 1,20€. Excelente hipótese para colocar num póquer ou numa tripleta. Meus amigos, foi o Vamos ao Green, espero que tenham gostado, não se esqueçam de meter um like. A seguir vou-vos deixar as minhas tips todas que eu mencionei aqui no vídeo. Já sabem, para ver as minhas apostas é no meu canal Telegram, e agora fiquem com uma aposta sugerida para vocês fazerem, que ficará na descrição deste vídeo. Portugal para vencer, Brasil e Croácia ambas marcam, e Bélgica dupla possibilidade, está a uma odd de 3,20€. Meus amigos, vou só aqui verificar se a Alemanha já marcou o segundo golo ou não. Exatamente, a Alemanha já marcou o segundo golo, está a vencer 2-1. Eu tenho um placar onde tinha o Chipre e a Alemanha, por isso acredito que a Alemanha vença agora este jogo e irá acontecer o green. Já agora vou só aqui verificar quantos cantos já marcaram. Marcaram 9, faltam 1 para acontecer mais um green. Meus amigos, foi o Vamos ao Green, espero que tenham gostado. A seguir um mini vídeo das minhas tips. Amanhã voltaremos com o Vamos ao Green. Nunca apostem mais do que aquilo que podem perder, pois o dinheiro é muito importante, e outra coisa importante, nem sempre ganho, nem sempre perco. Pessoal, até amanhã.